Muito obrigada. Devo dizer que, para mim, deu-me maior ansiedade pensar que vinha falar para vocês do que fazer um concerto para 3.000 pessoas como já fiz. Porquê? Por uma razão muito simples, porque eu valorizo muito o meu trabalho, valorizo muito as artes, mas primeiro que tudo para mim está a vida e as pessoas. Não há arte sem vida e sem pessoas. E eu, para que me apresentar, para que vocês me fiquem a conhecer um bocadinho, achei que devia fazer uma breve biografia, muito breve, do meu percurso como pessoa antes da artista, porque eu acho que tenho as características que tenho como artista porque sou a pessoa que sou. E a pessoa que sou foi formada pelo amor da minha mãe, que é muito importante. Todos precisamos do amor de alguém para crescer. E depois pelos encontros que fui tendo ao longo da vida, mas como eu nasci antes do 25 de Abril, durante a ditadura, e pertencia a uma classe social que era muito pobre, porque antes do 25 de Abril, quem era do povo era pobre. E pobre significava passar fome, significava ser analfabeto, significava não ter uma casa decente, significava tudo isto. As necessidades básicas não eram satisfeitas. A minha mãe era uma trabalhadora incansável, desde limpar casas, a cozinhar, a tomar conta de crianças. Andava comigo às costas porque quem nascia nestes ambientes corria muitos perigos de vária ordem. E o que é que ela fez? Convenceu-me e convenceu-se a ela própria, deu-me o seu próprio exemplo, que a grande salvação dos pobres estava na inteligência. Não estava em mais nada. Se não desenvolvermos a nossa inteligência, não ultrapassamos nada e não vencemos nada. Esta era a lógica da minha mãe. E o que é que nós tínhamos à mão? A escola. A escola foi determinante para que eu crescesse e descobrisse o mundo e conseguisse alcançar o que alcancei. Para mim, a grande vitória da vida não passa pelo dinheiro. Isto é outra das coisas importantes. Quem quer ganhar dinheiro, aviso desde já que não corra o risco de ir para artista, porque demora muito tempo, tem que se ter outras motivações, não pode ser o dinheiro, porque demora muito tempo a construir-se uma personalidade artística única que venha a impor-se no mercado e a ganhar-se dinheiro para a vida. O que é preciso? É desenvolvermos muitas ferramentas para, enquanto no meu caso cantava e não ganhava o suficiente e ainda o meu trabalho não era conhecido, eu fazia outras coisas. Dei aulas, fui secretária, fiz o que era preciso para ganhar a minha vida, para poder ter o essencial e nunca desisti do meu trabalho como fadista, como letrista. O que é que aconteceu? Aconteceu que eu escolhi um caminho que era o meu. Isso é outra coisa que eu acho que é importante, é nós aprendermos com os outros, mas querermos ser nós próprios. A maior parte eu lembro-me quando tinha 13 anos, ser diferente, fosse fisicamente, fosse na maneira de pensar, era uma preocupação para toda a gente e para nós próprios, porque podia ser motivo de humilhações. Por exemplo, vocês devem saber disso, há sempre a maldade existe, não vale a pena estarmos aqui a pintar a realidade. A maldade existe e, portanto, as pessoas que precisam de exercer poder sobre os outros escolhem sempre aquilo que eles acham que são os mais fracos. Para mim, os mais fracos foram sempre, e os mais cobardolas sempre foram aqueles que se aproveitaram das fraquezas dos outros. Isso é que é ser fraco. Alguém que se aproveita da fraqueza de alguém, acreditem em mim, é um fraco. Claro que essas pessoas às vezes são fisicamente violentas e o melhor que a gente tem a fazer, assustam, é fugir. Eu fujo logo. Se eu vir que alguém me está a querer agredir fisicamente, não perco tempo.
uso a minha cabeça para ver qual é a melhor maneira de me escapar. Porque isso também é ser forte. É saber quando é que temos que fugir e quando é que temos que enfrentar. Isso só a inteligência é que nos pode ajudar. E eu sempre achei que havia duas coisas, para rematar a conversa da biografia, as coisas mais sagradas que a escola me ensinou foram os professores, para mim, quando eram professores que eu confiava, eram um amparo para muita coisa. Eu nunca escondi, nem dos professores, nem dos meus pais, nem do meu grupo de amigos, as ameaças e quando alguém me estava a fazer mal, por exemplo. Isso eu nunca escondi, de maneira nenhuma. Depois percebi que coragem é estar do lado dos mais fracos, por qualquer razão. Que juntos conseguimos vencer qualquer crápula. Se nos juntarmos, um tipo que está a dominar o ambiente, porque é o espertalhão, porque é o agressivo, se formos vários, conseguimos enfrentar e conseguimos não ser vítimas desse agressor, por exemplo. Portanto, estas coisas parece que não têm nada a ver, mas têm. Têm porque foi na vossa idade que eu conheci talvez as pessoas mais marcantes da minha vida para o bem e para o mal. Foi nas vossas idades que muitos dos meus gostos e muito do que eu sou agora e que me faz não desistir, distinguir quem me interessa para a minha vida e quem não me interessa, eu acho que foi exatamente entre os 13 e os meus 18 anos que eu estruturei, digamos assim, aquilo que me traz à vida que eu tanto gosto e que eu hoje tenho. Eu hoje sou feliz porque faço o que quero como gosto. E isto é uma bênção. Durante muitos anos tive que fazer coisas que não gostava tanto, mas também sabia que tinha um sonho, não é? E os sonhos têm essa força, é como se fosse um combustível. Mesmo que não se realizem, dão-nos força para aguentar tudo. Portanto, vale sempre a pena ter sonhos. Mesmo que a gente não consiga realizá-los, eles são uma força. E isso foi sempre o que me fez cumprir os objetivos que tinha, aguentar os trabalhos que não gostava tanto, aturar pessoas chatas às vezes, mas nunca cedi no meu sonho artístico. Qual foi a escola que me marcou? Foi a António Arroio. Não, desculpem lá. Eu não quero que aqui para mim são todos igualmente importantes, independentemente de eu ter andado na António Arroio, mas a verdade é que eu fui sempre bastante rebelde, nunca lidei bem com a autoridade quando era adolescente e felizmente tive professores que gostavam mais de ensinar do que de mandar e felizmente eu também nunca gostei. Acho que quando nós não estamos não estar a respeitar um professor numa aula, para mim, é o equivalente a dar pontapés num coxo. Não sei se me faço entender. Não se faz, por uma razão muito simples. O professor é talvez é das profissões, para mim, que eu mais respeito e admiro. É como os bombeiros, por exemplo. É como um médico. Porque têm na mão a vida das pessoas. E pode, a partir dali, nascer o melhor e o pior. Um mau professor é terrível. Aqueles que só gostam de exercer poder, aproveitam-se dos miúdos serem mais novos e não saberem o que eles sabem. Há gente para tudo. Mas nós temos de ser mais espertos que um professor assim. E ser mais esperto que um professor autoritário é ser o melhor aluno. Isto foi sempre a minha... E eu não gostava, devo-vos dizer, da escola. Eu sou a pessoa que não gostava da escola, mas adorava aprender. Sempre adorei aprender, sempre adorei ler, sempre tive uma curiosidade enorme e, sobretudo, sempre tive imensa admiração por quem dedica a sua vida a tornar o mundo melhor e a vida dos outros melhores. E é isso que eu acho que é um professor a sério. Portanto, acho que gozar com o professor é ser fraco também. Eu não tenho muito respeito pelas pessoas que gozam com os professores. Depois, queria então entrar na minha vida. A António Arroio foi importante porquê?
eu não sabia, eu gostava de tudo e mais alguma coisa, sabia o que é que queria fazer da vida. Isto é uma coisa que é lixada quando se está a crescer. Não saber o que é que queremos ser. Eu nunca tive essa noção, nunca. E disse, olha, vou vendo, vou crescendo, vou aprendendo e logo vejo, só aprendendo é que se lá chega. E lá fui andando, até que um dia ouvi falar que havia uma escola de artes. Artes era uma coisa que eu já gostava bastante em geral, fosse música, fosse leitura, fosse o que fosse. Mas também gostava de matemática, por incrível que pareça. Porque quando se tem muita curiosidade, começa-se a relacionar tudo com tudo. Tudo está relacionado com tudo. Música é matemática. Mais tarde a gente percebe isso. Só que quando cheguei à Antónia Arroio, o que é que aconteceu? Eu na Antónia Arroio sentia que havia ali um mundo que eu desconhecia, mas mais próximo da minha sensibilidade. Os professores eram mais próximos dos alunos, isso foi importante, no sentido em que queriam saber o que é que os alunos pensavam. Eu lembro-me que a coisa que mais me espantou na Antónia Arroio foi quando um professor passou uma aula inteira a querer saber o que é que cada um gostava e pensava sobre o que estava a ver. Para mim o professor era alguém que estava ali só para ensinar e quem eu era e o que eu desejava não interessava para nada. Na Antónia Arroio não, encontrei essa troca as aulas eram muito participativas e também havia uma preocupação. Foi a primeira escola onde nunca vi nenhum colega meu de idade nenhuma a humilhar ninguém por ser diferente. A diferença na Antónia Arroio era valorizada. Não era motivo de discriminação, não era motivo de bullying, não era... E isso foi outra grande lição para a vida. Porque nós, de repente, quando somos maioria, esquecemos que ser diferente pode ser um problema. Basta nós depois irmos para outro sítio do mundo onde somos minoria e sofremos as mesmas consequências e aí percebemos. Portanto, eu aprendi uma coisa na Antónia Arroio muito importante, talvez até mais do que a criação artística, a importância da diferença. A importância de respeitar a diferença, a importância de aprender com a diferença. Foi o meu primeiro contacto com... Eu que vinha de uma classe social pobre, foi o meu primeiro contacto com aquilo que se chamava a classe média, que eu não conhecia cotidianamente. Classe média, que eu hoje pertenço, é a classe que me interessa, muito sinceramente, no sentido em que tudo é valorizado igualmente. É importante termos dinheiro para satisfazer as nossas necessidades básicas, mas mais importante ainda é o conhecimento e a consciência dos outros. E para mim, a vida sem consciência do outro, sem a diferença e sem as necessidades básicas resolvidas, não está inteira e estamos sempre em perigo. Agora, quando se é um sobrevivente, por via das circunstâncias, é o meu caso, foi esta a minha realidade, quando se é um sobrevivente, temos que aprender também, mais tarde, quando estão resolvidas as necessidades básicas, a saber desfrutar da vida. Porque quem passa a vida inteira a lutar pelo essencial, depois tem alguma dificuldade, quando alcança, em confiar que pode relaxar, que pode desfrutar, que pode ter prazer no que está a fazer. E eu lembro-me, quando comecei a cantar e a ganhar a minha vida normalmente, cantando, só cantando e escrevendo, eu parecia-me que aquilo não era bem um trabalho. Às vezes até me sentia que não merecia, de repente, num concerto, ganhar o mesmo que o meu irmão que dá aulas de matemática durante um mês inteiro. Isto não me fazia, e confesso que também ainda não me faz muito sentido em alguns aspectos. Porque
Mas não é porque eu ganho que ganho num concerto, é porque o meu irmão, como professor, é que devia ganhar mais. Isto é o que eu acho. Portanto, eu acho que é preciso nivelar a vida sempre pelo lado mais positivo, pelo melhor. Ou seja, em vez de estarmos preocupados porque alguém tem mais do que nós, eu acho que seja sucesso, seja dinheiro, seja o que for, nós devemos estar preocupados com quem tem menos do que nós. Porque tudo o resto se consegue. Se não houvesse fome, éramos todos mais felizes, podem ter a certeza. A vida era mais segura, porque eu nunca mais me esqueço, quando fui ao Rio de Janeiro, que só existiam os dois extremos, a extrema pobreza, da fome, e pessoas que viviam em casas de 400 metros quadrados. Mas estavam todos enjaulados. Ou seja, quem tem dinheiro vive enjaulado. E isso para mim não servia. Com aquelas praias maravilhosas e estava tudo escoltado, ninguém podia andar à vontade, está sempre tudo na iminência de ser assaltado, levar um tiro daqui, porque havia fome. Eu estava numa esplanada a comer um bife e passou uma criança, tirou-me o bife do prato. Isto foi a imagem mais impressionante da minha vida. Nunca mais comi numa esplanada, senti-me mal e com vergonha. Portanto, para alguém tirar um bife de um prato, imaginem o que é que a fome que não estava a sentir. Bom, eu não quero este mundo, não é este o mundo que eu quero, e como artista, o que eu quero é, sempre que eu ganho, a partir do momento em que ganhar algum espaço público, eu irei utilizá-lo para defender a minha arte, e é nisso que trabalho, porque o fado para mim, é uma arte que só existe aqui, por isso é que tem o lugar que tem no mundo, não há em mais lado nenhum do mundo. Isto tem que querer dizer qualquer coisa de nós, enquanto país, enquanto pessoas. Trabalho nesse sentido, mas nunca me quero esquecer da componente que é, já que temos algum espaço público, utilizá-la para tentar melhorar, tornar o mundo um sítio melhor na medida do que eu for capaz. Não sei, estou muito mais interessada nas vossas perguntas neste momento do que estar aqui a contar-vos muitas histórias, mas há histórias que talvez sejam interessantes para vocês. Eu sei que na vossa idade o fado não é propriamente uma música que vos atraia muito, de um modo geral, creio eu. Porquê? Porque é uma música que está ainda muito associada, agora menos com as novas gerações, está muito associada a pessoas mais velhas, que conta sentimentos que não são propriamente aqueles amores que o fado canta, o cotidiano que o fado canta não são exatamente aqueles com que vocês se identificarão com mais facilidade, creio eu. O mundo puxa para o outro lado e quando se está a descobrir o mundo quer-se ouvir tudo e normalmente ouve-se o que a maioria também ouve. Mas também há casos de pessoas que eu conheço, da vossa idade, que por qualquer razão vão parar a outros sítios e a outros gostos que não são propriamente o que está na moda, digamos assim. Também acontece. Portanto, o que eu gostaria de tentar era, eu acho, mas isto só a vida é que me há de mostrar e o tempo, eu acho que a maior parte das pessoas, dos adolescentes, não gostam de fado. Ainda bem, haja quem, mas não é propriamente uma música de adolescentes, porque nos convenceram que era uma música para pessoas mais velhas. Convenceram. E eu aposto que a maior parte dos adolescentes nunca ouviu um fado do princípio ao fim, mas não gosta. Isto acontece com muitos. Eu não estou a dizer que são todos. E eu acho que com a nova geração de fadistas, a Ana Moura, a Gisela, a João, a Carminho, o Camané, há uma nova geração muito popular que felizmente fez com que esse preconceito em relação ao fado nos adolescentes fosse ficando cada vez menor, que se fosse diminuindo.
Portanto, eu fico muito feliz se estiver enganada, como é evidente. E uma das coisas também que eu acho que é importante perceber-se muito cedo é que errar e estarmos enganados é mesmo bom para nós. Eu acho que quando eu estou enganada e quando eu erro, talvez sejam os momentos em que eu melhor, depois a seguir, mais aprendi sobre uma coisa. Quanto mais errei sobre alguma coisa, mais aprendi sobre ela. O facto de estar enganado e de estar o tempo todo a querer argumentar para ter razão numa coisa que estou enganada, também me leva mais fundo na busca do conhecimento. Por isso é que é tão importante distinguir adversários de inimigos, não é? Nós tendemos a confundir um adversário com um inimigo. Nada a ver. Um adversário até é amigo da nossa inteligência. Um inimigo não é inimigo de tudo. Portanto, quando encontramos adversários no sentido que não gostam do que nós gostamos, não pensam como nós pensamos, isso é das coisas, para mim é como se fosse o maior desafio para a inteligência. É porque nós vamos ter que provar a nossa visão, vamos ter que ser mais fortes, temos que ter mais conhecimento, temos que desenvolver maior poder de comunicação. E é para isso que serve. Quando às vezes dizem, vou fazer um curso, depois não tenho, vou fazer a faculdade, depois não tenho colocação naquele curso. Caramba, não é essa a questão. Se tivermos entre pessoas, acreditem que se tiver uma pessoa que fez a faculdade e uma que não fez, nem que seja para o atendimento numa loja, a que fez a faculdade está muito mais habilitada para tudo. Porquê? Porque desenvolveu a sua inteligência em mais tempo. A faculdade é um treino, é como ir ao ginásio, só que é para a inteligência. E todo esse conhecimento e ensina, o que é que a faculdade pode dar? Para mim, a faculdade seria o ensino obrigatório no país que eu idealizo. Nem que não fosse para exercer a profissão. Era o tempo que eu acho que é necessário para as pessoas desenvolverem um vocabulário, uma capacidade de raciocínio e uso da comunicação em tudo, para tudo. Não sei porque é que não entendem a faculdade como um ginásio para a inteligência, para mim. É isto. Desculpem o exemplo, mas é o que eu entendo. A faculdade como um ginásio. As pessoas não vão ao ginásio para terem saúde e para terem agilidade e para pensar melhor, porque o corpo também ajuda a pensar. Basta estar constipado e percebe-se a diferença do pensamento, ou com febre. É por isto que eu estou a falar muito de coisas que parecem paralelas à questão artística, mas é que para mim não são. Eu sei que não era a artista que sou, sei que não tinha as vitórias que tenho, sei que não tinha o prazer que tenho, a felicidade que tenho, porque há muitas adversidades na vida em geral e nas várias profissões, e a arte é uma delas. A arte, vivemos num país pequeno, portanto significa que o mercado é pequeno. Ora, quando o mercado a geografia é esta, é natural que haja menos trabalho para mais gente. Isto também é uma realidade, não é? E é bom estar consciente dela. Então qual é a salvação? É aprendermos a fazer o mais possível o maior número de coisas. Isto foi a minha experiência. A faculdade é importante mesmo que seja para ser fadista. Ler é importante, nem que seja para estar a atender telefones. Eu quando entrei, uma vez, tive um emprego que era ser recepcionista num consultório de psiquiatras. Foi o que apareceu e lá fui. E havia vários candidatos. Eu fui a que fiquei, só por uma razão. Não é porque era mais inteligente que as outras pessoas estavam a concorrer, mas eu tinha desenvolvido a minha inteligência em certas coisas que essas pessoas não tinham desenvolvido. E isso é que determina o nosso sucesso. E é por aí que o sucesso não vem nem do dinheiro. Eu conheço pessoas que nasceram com tudo, ricas,
com famílias funcionais e equilibradas. À partida tinham tudo. Normalmente há uma coisa que não tinham, das que eu conheço. Isto não é uma teoria generalizada. Não tinham amor, por exemplo. Tinham só dinheiro. Isso não chega para nada. Mas é que não chega mesmo para nada. O dinheiro, se não for uma consequência do afeto, da inteligência, do respeito pelo outro, não serve para nada. Só serve para estragar a própria vida muitas vezes e a dos outros. Por isso, eu acho que aí remei toda a vida um bocado e continuo a remar contra a maré. Juro-vos por tudo que a última coisa e a maior desgraça que me podia acontecer era ser alguém que é dos homens mais ricos do mundo e que neste mundo está a estragar o mundo, que se chama Putin, por exemplo. Eu preferia ser ucraniana neste momento e estar a morrer numa guerra do que estar a ser um Putin, que é um dos homens mais ricos do mundo. Esta questão é, o que é que se faz? O Trump é um dos homens mais ricos do mundo. Eu não quero ser o Trump. Eu prefiro ser um sem-abrigo. Desculpem estar a ser tão clara, mas isto é para vos dar a imagem de que o dinheiro é bom para termos as condições necessárias para desfrutar da vida, para partilhar, mas não é nada se não tivermos amor, inteligência, conhecimento, alegria. Porque eu não sei se vocês já sentiram isso. Quando vocês sentem que são bons numa coisa e a seguir conseguem, sei lá, ajudar um amigo que estava com dificuldades numa matéria, vocês não se sentem uma força qualquer quando ajudam os outros? Por acaso é uma pergunta que eu gostava de vos fazer a cada um, que é, nunca sentiram essa força, mas é mesmo uma força quando nós conseguimos fazer alguma coisa boa por alguém? Para mim, eu acho que é das minhas maiores forças. Isto parece até um bocadinho egoísta, não é? Tipo, agora estou a ajudar alguém, mas quem sai daqui fortalecido sou eu. Mas é verdade. Cada vez que nós fazemos alguma coisa por alguém, ficamos mais fortes. Eu tenho quase a certeza. Isto sim, é uma convicção que eu tenho. Eu já me aconteceu quando há aqueles líderes maldosos nos grupos e que são muito fortes e batem a todos e gozam com todos. E quando há esse tipo de líderes com os miúdos, mesmo entre adolescentes, eu acho piada quando de repente basta haver um que diz assim, não pode ser, este tipo está errado. E de repente há um que diz, este tipo está errado, nós não andamos aqui para fazer mal a ninguém, pelo contrário. A verdade é que o grupo se organiza logo para proteger aquele que está mais fraco. Isto é da nossa natureza. E quem nos quiser convencer que a nossa natureza é puramente egoísta, também é. Que é puramente maldosa, também é. Somos todos somos feitos de tudo, mas a inteligência permite-nos escolher o melhor para todos, para nós e para todos. Por isso a inteligência para mim, a par do amor e do afeto, serão sempre as maiores qualidades da humanidade. Não sei se já estou no tempo das perguntas, mas gostava muito de as ouvir. Pode ser? Sim, Aldi. Bom dia, Sr. Presidente. Como está? Antes de fazer uma pergunta, venho aqui dar um beijinho. Ora bom, calma. Primeiro vamos saudar as escolas que estão aqui. E que vêm algumas de longe, por isso é que se atrasaram. Famalicão, onde é que está? Elvas, são duas escolas, onde é que estão? É a Escola Básica Vila Buim e é a Escola Secundária Dom Sancho II. Bom. Depois temos mais pertinho, Montijo. Jorge Peixinho, bom nome. E depois temos, quem?
António Arroio. Bom, e agora deixem-me explicar qual é a ideia destes convites que fizemos a jovens, ligadas e ligados à música, para falar convosco. Primeiro falam eles, depois vocês perguntam tudo o que quiserem. Como é que começou a fazer uma coisa? Porquê é que mudou? Porquê é que gosta? Porquê é que não gosta? O que é que falhou? O que é que acertou? O que é que vai fazer? Tudo. É uma ocasião que tem na vida. E qual é a ideia? Por aqui passaram aí 2 dúzias, ainda faltam alguns. Ao todo serão para aí 30 músicos, muito diferentes. Música clássica, música moderna ou contemporânea e depois música de todos os tempos. Compositores, cantores, intérpretes, instrumentistas, violoncelistas, violinistas, por aqui passaram de tudo que possam imaginar. E alguns misturando, quer dizer, compondo, tocando. Aldina é um caso muito especial, porque todos eles contaram a sua vida pessoal ligada à vida na música, porque não é possível separar. Eu tenho uma vida pessoal, penso isto, defendo estas causas e depois faço música. Não. A música que eu faço, a música que eu canto, a música que eu gosto tem a ver com o resto da minha vida. É assim, é assim. Bom, a Aldina é muito especial, porque a Aldina, além de ser excepcional naquilo que canta, ela escreve, ela compõe, ela escreve e reescreve. Ela pegou em alguns dos melhores poetas portugueses e, baseando-se nisso, fez as suas letras e concebeu a adaptação das músicas a essas letras. E, além disso, ela aproveita sempre que pode para explicar o que é a música para ela. A música é a vida dela. E a vida dela projeta-se na música à qual se dedica. Escreve, ensina, estudou. Ela própria disse, estudou. Podia ser, há fadistas que são assim. São fadistas, são fadistas. E o resto da vida é um bocadinho diferente. É raro, mas acontece. Ela não. Ela é uma peça fundamental numa das casas importantes do fado em Lisboa, que tem uma história enorme e que tem à frente dela uma senhora com 80 anos, e no outro dia eu levei lá a Presidente da Hungria. E a Presidente da Hungria tinha ouvido cantar fado, mas queria perceber o fado. É uma Presidente muito nova e jovem, entrou há pouco tempo e é jovem, e insistiu. Então saímos a correr do jantar oficial no Palácio da Ajuda para ir para o Senhor Vinho, chama-se assim, a casa. E estivemos a ouvir fado. Eu, desde que sou presidente, para não criar problemas com as casas de fado e com isto, não vou a nenhuma. Eu ia a muitíssimas antes. Como ia a discotecas, como ia a bares. Bom, agora tenho que ter cuidado, porque prefiro um e não vou aos outros, é o fim do mundo. Bom, estivemos lá e foi tão bom o ambiente que a dona da casa, chamamos assim, com 80 anos, disse, eu vou cantar. E cantou. Com 80 anos. Ela cantava já há 60 anos, mas nos últimos tempos tinha cantado pouco. Ficou tão entusiasmada. A Presidente da Hungria não queria ir embora. E no dia seguinte havia mais visita. Eu disse, eu por mim, eu não me deito antes das 4 da manhã, portanto não me importa ficar. Mas talvez seja boa ideia, é uma e tal, e descansar. Isto para dizer o seguinte, aquilo que a Aldina vos disse é aquilo para que servem também as vossas perguntas e as respostas. É perceberem quais são as razões da vida das pessoas que cá vêm. Por exemplo,
Veio cá um maestro muito jovem, filho, eu devia dizer ao contrário, o pai dele é o Miguel Sousa Tavares, o Martim Sousa Tavares, que vivia em Lisboa, decidiu ir viver para o interior do interior do interior, onde não há música, onde há necessidade de criar uma orquestra, e andou a correr com essa orquestra os sítios onde as orquestras não chegavam, as grandes orquestras não chegavam. Isso é uma das razões da vida dele. Quando a Aldina aqui vos diz, para mim, a razão de viver é aceitar a diferença dos outros. Dizem, mas isto é uma coisa óbvia. Não é óbvia, porque há muita gente em Portugal que não aceita a diferença dos outros. Não gosta dos outros porque são diferentes daquilo que são. Diz Aldina, é preciso aprender com os outros, ninguém é feliz sozinho, nós não somos ilhas. Aquilo que nos dá felicidade é aquilo que passa pela felicidade dos outros. Vocês dizem, isso é uma coisa que está na cara, mas não está na cara. Se pensarem bem, o que há mais é egoístas. E então em tempo de crise as pessoas, salve-se quem puder, e os outros que se amanhem. Portanto, aproveitem para perguntar a esta mulher, que é uma mulher de causas, que é uma mulher que podia só fazer música, mas acha que a música serve para transformar o mundo. E ela usa a música para melhorar a vida das pessoas, para haver menos pobreza, para haver menos desigualdade, para aproximar a música daqueles que não têm acesso a ela. E por isso é que ela disse, o sonho dela não é ser muito rica. E eu concordo com ela. Eu já sou mais velhinho, tenho 74 anos. O número de ricos que eu conheci, que foram infelicíssimos, acabaram mal e não contribuíram para a felicidade dos outros, é impressionante. E o número de pessoas que se fizeram a pulso e que criaram felicidade para os outros e foram mais felizes, foi muito maior. E mudaram muito mais o mundo. E, portanto, perguntem à Aldina um pouco aquilo que possa servir os que estão em música ou em artes, porque ela também faz a ligação entre a música, a arte, a literatura, tudo isso. Perguntem o que é que ela faz, o que é que tenciona fazer, como é que tenciona fazer, e depois sejam diferentes, sejam criativos, como aquela jovem que está, põe-te de pé que tu estás sensacional. Ora bom, mostra lá, mostra lá, olha para aí. Ela parece diferente, não, somos todos diferentes. Ela só quis mostrar que era mais diferente e muito bem. Bom, Aldina, um grande beijinho, obrigado. Palmas para a Aldina, palmas para a Aldina.